Bom dia, irmãos, bom dia, igreja. O irmão Maurício, durante a semana eu e o irmão Maurício trocamos algumas informações, né? E ele preparou o estudo, às vezes eu que digito para ele, né, quando ele não consegue. E ele vai passando alguns apontamentos, mas aí na quinta-feira ele comentou que não estava com Covid, e aí ele perguntou se eu poderia. Então eu usei parte dos apontamentos dele, e espero conseguir dar o que ele queria, um objetivo dele, e dentro do que eu também pude estudar. Bem, então, estamos no livro do Apocalipse. Essa é a carta à igreja em Pérgamo, do capítulo 2, versos 12 ao 17. E eu vou ler. E ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Eu conheço as tuas obras e onde tu habitas, onde Satanás está assentado. E tu retens meu nome e não negaste minha fé, mesmo naqueles dias em que Antipas foi meu mártir fiel e foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas eu tenho umas poucas coisas contra ti, porque tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, que ensinava a Balaque a lançar uma pedra de tropeço diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e para cometerem fornicação. Assim também tens os que sustentam a doutrina dos nicolaítas, a qual eu odeio. Arrepende-te, senão eu virei a ti rapidamente e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, eu darei de comer do maná escondido, e lhe darei uma pedra branca, e inscrito na pedra um novo nome, que nenhum homem conhece, senão aquele que o recebe. Nós sabemos que as cartas entregue às igrejas, elas seguem um contexto, né, um conteúdo. Domingo passado, o pastor André falou sobre, há sempre uma comunicação ao anjo, uma frase descrevendo Jesus, um comentário positivo, uma repreensão, uma orientação para corrigir os erros, uma exortação a ouvir e uma promessa. Então, nessa carta, nós temos na apresentação uma comunicação ao anjo e uma frase descrevendo Jesus, aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Nós temos o elogio: mantém a fé em Cristo, e tu retens meu nome e não negaste minha fé. Nós temos uma instrução, que vai ser o arrependimento, a idolatria e a imoralidade. E nós temos a promessa, que é o maná e um novo nome. Vamos à introdução. Pérgamo. Pérgamo é a atual cidade de Bérgama, na Turquia. Ela é a antiga capital da Ásia Menor, cujo nome significa, segundo alguns estudiosos, um centro defensivo ou fortaleza. Para outros, o vocábulo casado é a igreja mundana, representa a igreja dos anos 313 a 600 d.C., quando se deu a união da igreja com o Estado, justificando ser essa igreja comprometida com Cristo e a advertindo não se juntar, casar com o paganismo e a imoralidade. Então, na leitura, nós vemos que Pérgamo vivia uma situação muito difícil. Por todos os lados, os vizinhos praticavam a idolatria e deram honra aos governantes romanos. Os crentes de Pérgamo tinham de enfrentar todo o paganismo da religião greco-romana. E por isso, constantemente, eles eram alvos de perseguições violentas. Mas os cristãos não abandonaram a verdade do Senhor, o único e verdadeiro soberano. Então Jesus chama a igreja ao arrependimento para evitar o castigo divino. E essa a boa notícia que nós temos lá. Eles eram perseguidos, mas eles se mantinham fiel. Foi lá que primeiro se trabalhou o couro de cabras e ovelhas como material de base para escrita, que era o pergaminho, dando origem ao formato Códice, que é um precursor do livro moderno. Eu trouxe uma figura do livro. Tem uma figura do livro, André, de como ele estava sendo, tá vendo? Então, com a popularização do pergaminho, eles começaram a ser feitos assim. E até isso explica, porque lá eles tinham umas
biblioteca com mais de 200 mil pergaminhos. É uma biblioteca grande. Então, o pergaminho, só para explicar sobre o pergaminho surgiu no século II a.C. em Pérgamo, e com o tempo ele foi substituindo o papiro como material de escrita mais utilizado no passado. Os escribas poderiam reutilizá-lo devido à sua qualidade e o faziam também pelo seu preço. Então, a popularização do papel e a invenção da imprensa fizeram com que o pergaminho fosse abandonado aos poucos. Então, a invenção do pergaminho aconteceu devido a uma briga política de Pérgamo com o Egito, o qual ele se recusou a exportar seus papiros. Então, Pérgamo se viu forçado a produzir outro material para escrita, resultando em um produto muito mais eficaz e duradouro. Eu li em algum outro lugar que eles podiam até ser reciclados, podiam ser reutilizados. Mas aqui o irmão Maurício gostou dessa aplicação, eu falei, vou colocar. Então, Pérgamo então, foi a capital da Ásia por 400 anos e um importante centro cultural. Nesse aspecto, ele superou Éfeso e superou Esmirna. Ele tinha uma biblioteca de 200 mil pergaminhos, sendo a segunda maior biblioteca do mundo, perdendo apenas para Alexandria, no Egito. Havia em Pérgamo um grande panteão, um templo que os gregos e os romanos consagravam a todos os deuses. Eu não consegui uma figura dela, mas ela tinha assim na volta tinha templos para várias coisas, imperador, outros deuses que eu vou citar agora. Então assim, eles estavam assim circundados por tantos pagões, por tantos templos. O templo de Zeus, aí situado, naquela época foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Em Pérgamo cultuava-se Esculápio ou Asclépio, deus serpente, deus da cura e também chamado de Deus Salvador. Pessoas do mundo inteiro iam a Pérgamo em busca de cura. E até hoje, o símbolo da área da saúde é a serpente enrolada no bastão. No entanto, não adoramos esse recurso como faziam os crentes de Pérgamo. É um símbolo, da medicina, mas graças a Deus não temos mais isso. E aí ele começa a dividir em esclarecimentos. Então nós vamos separar Apocalipse 2, 12 e 13. E tem alguns termos. Então são esses termos que ele separou e que eu quero desenvolver com vocês um pouco. No versículo 12 e 13, nós temos: aquele que tem a espada de 2 gumes. Conheço o lugar em que vives, onde se encontra o trono de Satanás. Apesar disso, permaneces fiel ao meu nome e não renunciaste a tua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha leal testemunha, foi morto nessa cidade, onde Satanás habita. Então, essa espada de 2 gumes é a palavra de Deus. Aquele que tem a espada afiada de 2 gumes faz parte da descrição de Cristo em Apocalipse 1,16. Representa a autoridade do julgamento de Deus, que é invencível e feito com grande discernimento. O Senhor, irmãos, não sente prazer com uma igreja que tolere a concupiscência pecaminosa. Na carta aos Hebreus, capítulo 4, versos 12, nós vemos a representação da espada como sendo a sua própria palavra viva e eficaz. E Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 6, 17, nos apresenta um dos itens que compõem a armadura de Deus, que Deus nos deu para nos revestirmos. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. E aí temos o trono de Satanás, que muitos têm sugerido que o altar a Zeus em Pérgamo é o que se entende pelo trono de Satanás. Porém, existem várias outras possibilidades, tais como a sede do culto a Esculápio ou uma concentração do culto imperial e romano naquela cidade. Então, como eu disse, os cristãos em Pérgamo eram vizinhos, acho que do diabo, Porque tinha deuses sendo cultuados de todas as maneiras. E desde 29 a.C., ele foi um local de templo dedicado a Roma e Augusto, idolatria oficial do governo romano.
Mais tarde também foram erigidos outros templos para a honra dos imperadores Trajano e Severo. E além desses templos para o culto imperial, o povo de Pérgamo adorava outros deuses, como Zeus, Atena, Dionísio e Asclépio. Encontramos em Pérgamo uma mistura dos poderes do mal, religiões falsas e o poder oficial do governo romano. Enquanto seus vizinhos sacrificavam aos demônios, os discípulos de Cristo reconheciam o único Deus como Senhor. Jesus elogia a perseverança dos cristãos de Pérgamo, que foram fiéis à fé de Jesus, mesmo sob perseguição intensa. Então esse é o elogio que encontramos na carta a Pérgamo. Quem era Antipas? Minha fiel testemunha. A tradição diz que Antipas foi bispo de Pérgamo pelo apóstolo João e que fora cozido vivo em um caldeirão de bronze que se assemelhava a um touro. Antipas é mencionado somente aqui. Era possivelmente um dos principais pastores que se recusou a adorar o imperador. Seu martírio heróico tornou a igreja de Pérgamo bastante conhecida. Ele realmente se mostrou fiel até a morte e não abriu mão da sua fé em Cristo. Aí nós vamos ter então a repreensão, versículo 14 e versículo 15. O Senhor diz: tendo contudo contra ti algumas admoestações, porquanto tens contigo os que seguem a doutrina de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os filhos de Israel, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a se entregarem à prática da prostituição. E além disso, tens também alguns que semelhantemente seguem a doutrina dos nicolaítas. Doutrina de Balaão. Balaão ensinou as mulheres midianitas a seduzir os israelitas. Encontramos isso no livro de Números, capítulo 25, versos 1 e 2, capítulo 31, versos 16, e no livro de Judas, capítulo 11. Trata-se aqui de protótipo perfeito dos mestres corruptos, que enganam os crentes, levando-os a um meio termo com o mundanismo, alimentos sacrificados a ídolos e imoralidade. Há uma observação aqui em Atos sobre alimentos sacrificados. Essa é uma das perguntas que vai estar na reflexão, mas eu vou ler Atos 15. Atos 15. Capítulo 20, Atos 15, versículo 20, que diz: todavia, escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da imoralidade, da carne de animais sufocados e do sangue. 29. Que vos abstenhais de alimentos sacrificados aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Fareis muito bem se vos guardardes desses procedimentos, pois desejamos que tudo de bom vos aconteça. Então esse é uma das repreensões que ele faz e o cuidado que nós devemos ter. Como diz o hino, né? Crer e observar, ser fiel aos mandamentos. Hoje em dia nós temos essa mistura toda, até hoje em dia, né? E nós temos às vezes receios de algumas coisas porque as igrejas ou as pessoas que estão nas igrejas, em outras igrejas, vão levando pessoas, né, a esse descuido. Então cabe a nós aqui tomarmos esse cuidado. E há muitas coisas sobre alimentos sacrificados a ídolos ou como nós vemos isso. Sobre festas pagãs. Eu tive duas colegas adventistas e elas levam isso muito sério, né? Apesar de ser no sábado, mas realmente tinha programações na escola e elas levavam cartas e não faziam, não participavam. Se era num sábado, de festas que tinham nas escolas, né? Às vezes festas que eram necessárias até para que o grupo fizesse, e elas se afastavam. Então, assim, algumas pessoas levam realmente muito a sério. Nós temos alguns entendimentos sobre aquilo que nos abençoa, sobre aquilo que nos faz mal, ainda mais hoje em dia com a saúde, né? Então nós sabemos como nos afastar daquilo que nos faz mal em termos de alimento físico, mas devemos nos preocupar com esse alimento
o espiritual. Que para termos discernimento e podermos conversar, não fazer ninguém tropeçar, sabe, qual é o termo que se usa muito? Isso, não escandalizar o irmão, né? Então, às vezes, vale a pena evitarmos determinadas coisas para não escandalizarmos um irmão. A doutrina de Balaão, então, consistia em encorajar a corrupção mediante casamentos com o mundo pagão, o que resultava em imoralidade e idolatria. A vida civil e a religiosa eram tão interligadas em Pérgamo que qualquer atividade social provavelmente resultava em confrontos com o paganismo. E muitos crentes estavam se deixando comprometer com ele. Então esse é o cuidado. Tudo pode? É certo fazer? Né? O que você pensa sobre isso? Aí temos no versículo 15 falando dos nicolaítas. Que ele diz assim, ao qual eu odeio. Ele deixa bem claro, eu odeio os nicolaítas. Está no versículo. É uma seita herética inserida na igreja que havia desenvolvido um sistema de transigência com a sociedade pagã. O erro deles foi de encorajar os crentes a participarem em festas idólatras dos pagãos e praticarem a imoralidade. Não acreditavam na divindade de Cristo e praticavam as obras da carne. Deus condena a tolerância de falsas doutrinas. E às vezes, os homens, eles valorizam tanto a unidade entre as pessoas dentro de uma igreja ou até entre outras igrejas diferentes, que comprometem a doutrina pura. Por isso, esse cuidado de ensinarmos a verdade, de estarmos sempre ligados à Bíblia, de sabermos qual é a verdade. Toleram falsos ensinamentos, esses os homens que ele está falando hoje, mas insistem na importância de manter uma igreja unida. Então, persistir nesse erro, com certeza, comprometerá a saúde da igreja. Então, devemos tomar cuidado com o que ouvimos, devemos tomar cuidado com quem seguimos, porque hoje em dia as pessoas esquecem que parece que deveriam seguir a Jesus, mas acabam seguindo ao homem, né? Aquele que está ali, dominando, tendo o poder sobre o seu local. Então, é isso que nós devemos tomar cuidado, para que não comprometemos a nossa saúde e a saúde da nossa igreja local. Agora vamos para a instrução. Apocalipse 2, versículos 16 e 17. Diante do exposto, arrepende-te. Caso contrário, logo virei contra ti, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Mas ao vencedor, proporcionarei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedra branca, e sobre essa pedra branca estará grafado um novo nome, o qual ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe. No versículo 16, então, fala da instrução do arrependimento. E no versículo 17, aí nós temos os dois termos, o maná escondido e a pedra branca. O que é o maná escondido? É um alimento celestial à disposição do crente que vencer. Conforme o livro dos Salmos 78, versos 24, diz: fez chover maná para que o povo comesse, deu-lhe o pão dos céus, em contraposição ao alimento dos seguidores de Balaão. Êxodo 16 fala do maná, né? Naquela época o maná alimentou aquele povo diariamente, repetidamente. Mas hoje em dia nós temos que receber o maná, mas o pão dos céus, o alimento espiritual. Simboliza aqui então um privilégio incomparável que todos nós cristãos sinceros, fiéis, teremos que participar da grande festa celestial e messiânica chamada Ceia das Bodas do Cordeiro. Apocalipse 19, versos 9 diz: versos 9, que diz assim: então o anjo me ordenou, escreve, bem-aventurados os que são chamados ao banquete das núpcias do Cordeiro. E disse-me mais, essas são as exatas palavras de Deus. Então é esse alimento celestial que está à nossa disposição e que nos faz sermos vencedores.
palavra do Senhor a todo momento. Nós já vimos há 2 igrejas, sempre o arrependimento, mas sempre pedindo, né, para que você não se afaste da oração, da leitura da Bíblia, da comunhão com os irmãos, da verdade que é ensinada, do verificar se essa verdade está sendo ensinada, né, de forma correta. Então, esse é o alimento. Depois nós temos no versículo 17, que é a promessa. Ao que vencer, eu darei de comer. Ao que vencer, eu darei de comer. Eu proporcionarei o maná escondido, bem como lhe darei uma pedra branca, e sobre essa pedra branca estará gravado um novo nome. Então, o que é essa pedra branca? Nós temos aqui 3 circunstâncias em que se recebia uma pedra branca. Uma, nos tribunais, o juiz tinha pedras brancas e pretas. As brancas significava absolvido, perdoado, e a preta condenado. Nós temos os jogos públicos. Os vencedores recebiam pedras brancas com seus nomes, tendo o direito de aposentadoria vitalícia do governo. E o passe livre, direito de ir e vir. E foram usados pelos romanos como um tipo de ingresso para alguns eventos. Nós temos em muitos filmes, a gente vê isso. A pessoa está no palácio, quer sair, mas se ele não tiver aquela pedra, ele não tem como sair. Então, esse ir e vir. Então, eu acho assim, Jesus, ele permite aos fiéis entrarem na presença dele. Como nós lemos no versículo 19 lá, no capítulo 19, para o seu banquete. Então, Jesus, ele está nos permitindo esse ir, esse chegar. Os fiéis são vencedores e nós receberemos o prêmio. Então, vale a pena estarmos aqui buscando estudos, vale a pena estarmos aqui ouvindo a palavra e aprendendo a palavra. Porque nós seremos vencedores. Nós temos, e essa convicção nós não podemos perder. Esses são os pontos que ele separou. Eu vou ser clara para vocês, eu tive alguma dúvida sobre a partezinha do novo nome. Então, na reflexão da sala, eu acho que nós podíamos discutir isso na reflexão da sala. Tá? Eu vou concluir e não sei se o pastor Elias quer falar alguma coisa sobre esse novo nome, ou nós deixamos para discutir porque foi algo que me chamou a atenção, né? Eu tenho uma ideia do que possa ser, mas eu acabei não escrevendo, nem o irmão Maurício também tocou nesse assunto, mas me chamou a atenção na leitura desse versículo, tá bom? A conclusão: devemos perseverar na fé que uma vez foi dada aos santos, não nos desviando da pureza do Evangelho, mantendo-nos vigilantes para não cometermos ou concordarmos com falsas doutrinas ou heresias. Tudo de que precisamos para servir a Deus está nas Sagradas Escrituras. Os compartilhamentos de sala, nós temos falado muito sobre isso, né? Sobre nos afastarmos das heresias, sobre como combatermos, que é difícil, né? Porque está tudo... Lá em Pérgamo era tudo tão interligado, mas hoje em dia também a gente está convivendo com tantos comentários, com tantas coisas que as pessoas estão seguindo. Então a gente precisa servir a Deus e seguir as Sagradas Escrituras. Irmãos, é isso. Nós temos 2 perguntas que ele chamou a atenção. Ele fez uma: o que poderíamos classificar como comidas sacrificadas aos ídolos? Nós podemos comer os alimentos de um casamento que foi celebrado em uma igreja católica? E o que chamou mais a sua atenção nesse estudo? E por quê? Tem uma coisa que também me chamou a atenção. No versículo 16, ele fala assim, quando ele pede para a igreja se arrepender: caso contrário, logo virei contra ti, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Eu fico imaginando, né? Porque a hora que Jesus vier, a hora que ele dá o chega, né? Espada, a palavra que sai da boca, mas ele dá um chega. Basta, acabou, não tem mais, chega, não vou permitir mais que vocês façam isso. É uma palavra assustadora. Tem horas que nós pais, às vezes, né? Conversamos ou falamos assim: chega, não dá mais, se você seguir por esse caminho, não dá.
Mas aqui é a palavra do nosso Mestre. Então que tenhamos esse cuidado de não recebermos essa palavra. E que possamos ser testemunhas para outras pessoas. Porque a hora que Ele voltar, chega. Ao vencedor, Ele vai dar o prêmio. E é isso, irmãos.